Boa noite, amados irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia do Senhor, e hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Nós celebramos hoje o grande pregador Santo Antônio. E o evangelho de hoje, que nós celebramos aí na liturgia de hoje, é o evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a gente vê, a força das parábolas. Jesus, ele falava em parábolas, que era uma forma muito didática até, porque mostrava a realidade a mensagem de Jesus a partir da realidade na qual se encontrava ali os camponeses, ali os agricultores. Então essa realidade era mostrada de maneira muito satisfatória, muito clara, porque era a forma que ele usava, para explicar o reino de Deus, explicar toda a sua palavra, Por exemplo, a gente vê hoje a parábola do semeador. Quando o semeador, espalha a semente na terra. Espalhar a semente é o trabalho do agricultor. Ele vai semear a semeadura, ele vai semear a semente. Depois, no final dessa parábola, ele vai, quando a espiga já estiver pronta, já chegou o tempo da colheita, ele vai com a foice e vai arrancar, porque já chegou a colheita. Mas o mais importante é o processo. O processo que é o mais importante. Ele vai dormir, acorda noite e dia, e a semente vai germinando, crescendo. Ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem as espigas, depois os grãos se enchem de espiga, a espiga e assim por diante. Então esse tempo que é o tempo no qual é preciso esperar. É preciso esperar, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é lançada. A palavra do reino de Deus, ele é lançado. E aí vai germinando no nosso coração, na nossa mente, em todo o nosso ser. E isso tem a sua eficácia plena, sem que a gente perceba. Por isso que é importante que a gente nem sempre dá a atenção e a importância que nós temos na vida das pessoas. Como é importante muitas vezes aquela palavra, aquela missa, aquela catequese, aquele encontro, aquele grupo de oração, aquele momento em que de repente aquela palavra era tudo o que a gente precisava. Então, porque aquela palavra tocou no nosso coração, e a partir dali ela realizou ali, produziu frutos. Também nós temos hoje o 13º dia desses 30 dias com o coração de Jesus. Quero ter um coração vencedor, é o tema de hoje. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor te conduziu, através do deserto, durante 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que tu tinhas no coração e se tu observarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te fez passar fome, nutriu-te com o maná que não conhecias, nem tu nem teus pais,
para te ensinar que o homem não vive só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Assim fala Deuteronômio 8, 2, 3. Vamos rezar com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coração de Jesus, transpassado pela lança, socorrei aqueles que foram feridos pela lança da opressão, os menores carentes, os idosos, os esquecidos, os pobres e marginalizados. Isso nos pedimos pelo sangue e pela água que jorraram do vosso corpo na cruz. Amém. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que Deus abençoe o pão de cada dia, por intercessão de Santo Antônio, que sempre pregou a comunhão, né, a partilha, né, essa é um exemplo da sua pregação, e que não falte o pão de cada dia em todas as mesas, particularmente nas mesas dos menos favorecidos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santo Antônio, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoada noite e uma semana cheia de paz e muita bênção de Deus para todos vocês.